olhos, abrir o teu coração e orar a esse Deus maravilhoso. Ele nos conhece, Ele sonda o mais íntimo do nosso ser, a Bíblia fala, e aquele mais profundo que nós mesmos não conseguimos lidar com eles, e até o escondido, situações que você não sabe que está produzindo efeito na sua vida, Ele conhece o mais profundo do nosso inconsciente. Então, abra teu coração e ore a esse Deus maravilhoso nesse momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo e te engrandeço, ó Deus, mais uma vez nesse dia, agora reunidos aqui com os meus irmãos nesta noite, como igreja do Senhor, como corpo, Senhor, de Cristo, para bendizer, adorar o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que é o nosso Senhor e Salvador, único e suficiente sobre as nossas vidas. E conhecemos toda a sua majestade, todo o seu poderio, toda a sua glória, mais uma vez, e te rendemos glórias e aleluias. Nesta noite, ó Pai, receba a nossa adoração, o nosso ato, Pai, de louvor, o nosso ato, Deus, de súplica, de clamor, de intercessão, que agora já estão sendo feitos diante de Ti. Sabemos que o Senhor é o Deus do impossível, o Todo-Poderoso, e que nada pode fugir do controle das Tuas mãos. Assim nós cremos, ó Deus, e confiamos sem duvidar. Por isso, colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, ó Jesus, e que o Senhor venha nos abençoar, e que nesta noite, ó Deus, mediante ao Teu amor e graça, as Tuas misericórdias venham nos alcançar, ó Deus, e nós possamos sim, assim ser transformados pelo poder do Evangelho, ser curados, ser libertos e salvos mediante ao sacrifício de Jesus na cruz por nós. Sacrifício este que nos resgata, que nos traz a libertação e que nos dá toda a condição de prosseguir e seguir em conhecer ao Senhor e buscar a Tua face e de viver o Seu propósito para as nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo que habita em nós, o Consolador, venha trazer consolo, ânimo, força nesta noite a cada um de nós, e assim nos concedendo a fé salvadora, redentora, a fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Assim te oramos e louvamos o Teu santo nome, sabedores de que o Senhor é por nós. Ah, Senhor, quem poderá ser contra nós? Louvado seja o Teu santo nome, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos fazer um período de oração agora. Você pode ficar à vontade. Se você tiver uma dupla, você pode orar com ela, abrir teu coração, se colocar diante desse Deus maravilhoso nesse instante. Amém? Mas você fique à vontade. Às vezes você está naquele momento, você e Deus. Você quer falar com Deus na sua intimidade, buscar a Ele. Então você pode também permanecer. Ou se não, faça uma dupla. Abra o teu coração e compartilhe com o seu irmão aquilo que você se permite compartilhar. Sabemos que tem coisas íntimas e profundas que às vezes nem com Deus conseguimos falar. Nós só choramos diante dele. Então fique bem à vontade em fazer essa dupla, em orar sozinho, em nome de Jesus. Amém? Quero chamar à frente aqui a Bruna, para aqueles que nos visitam, né? A minha esposa. Ela vai estar trazendo a palavra aqui nessa noite. De ontem para hoje esse tempo virou e uma amígdala aqui, alguma coisa, inflamou de alguma coisa aqui, complicou a voz e está meio dolorida a garganta, né?
Então, mas não foi hoje, porque sempre quando tem isso é um mistério. Ontem a gente entrou ali, eu olhei para o púlpito, eu olhei para ela, que aqui fica guardado, né, aqui dentro do gabinete pastoral, o escritório também, de atendimento dela. Quando eu olhei para o púlpito, eu olhei para ela. Deus falou comigo: você tem uma mensagem para amanhã? Eu estava bem, eu não estava ruim. Ela falou: eu tenho. Eu falei: então você vai trazer uma mensagem de Deus para os nossos corações amanhã. E aí quando virou a noite, eu conheci assim um mistério de Deus aí. Deus tem propósito em tudo, né? Então glória a Deus por ele. Já sabia que eu não ia conseguir ficar pregando aqui, porque a garganta está doendo. Então Deus prepara tudo antes. Que Deus abençoe. Vem cá, meu amor. Deixa eu orar para você. Pai querido, nesta hora eu coloco a vida da tua serva em tuas mãos e que mais uma vez ela seja um instrumento poderoso na mesma, usada pelo teu Espírito Santo a falar as nossas vidas, porque é a tua santa palavra, Pai, que nos fortalece, nos edifica, nos liberta e através do poder do Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Assim nós oramos e cremos que o Senhor falará aos nossos corações, não porque merecemos, mas porque o Senhor é o nosso Pai, um Pai de amor, de misericórdia e de graça. E mediante esta mesma graça que já foi oferecida e nos dada, cremos que sairemos daqui renovados em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. É sempre um mistério, né? Todas as vezes. A paz do Senhor Jesus a todos. É um prazer estar aqui falando mais uma vez. Tem um tempo que eu não venho, né? Tem um tempo já. Tava com saudade de mim, né? Mas a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite é uma palavra que eu tive muita resistência para trazer, mas durante a oração do nosso irmão Márcio, o Senhor confirmou. Eu trouxe duas palavras. Sempre. Eu trouxe duas palavras. Uma que o Senhor tinha me dado e outra que é algo que eu gostaria de pregar. E eu vim com o meu coração ainda inquieto. O André chegou, eu estava ainda aqui lendo mais alguma coisa, ainda sem entender. E pedindo ao Senhor um discernimento por uma resistência minha mesmo. Porque é algo que eu prego sucessivas vezes. E aí o Senhor falou comigo: fale sobre isso de novo. Porque eu quero que você fale de novo isso aqui. Porque é isso aqui que vamos precisar aprender mais uma vez. Então, essa é a palavra do Senhor para nós. Recebam o recado do céu. Se você está aqui, se você tem o costume de vir aqui, ou se você não tem o costume de vir aqui, entenda que esse era o lugar certo para você estar. Muito obrigada. Esse era o dia e esse era o local exato para você estar nessa noite, para receber uma palavra escondida pelo Senhor para o seu coração. Então, acompanhe comigo. Os pregadores que estão presentes sabem que quando a gente prega algo do nosso coração, o negócio acontece. Mas porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Seja da parte do Senhor, seja da parte de mim, sendo da Bíblia, a palavra é viva e eficaz e ela vai acontecer. Porém, quando ela vem direcionada, quando Deus fala assim, pregue sobre isso, coisas extraordinárias acontecem também. O Senhor falou comigo que existem pessoas aqui que vieram com uma dúvida no coração. E uma dúvida que muitas vezes é a minha dúvida também. E a dúvida que muitas vezes nos assombra é: Deus, se isso é bom, se isso é bom para mim, se isso é bom para a minha família, se isso é lícito, se é aprovado pelo Senhor, por quê? Por que eu peço e isso não chega até mim? Por que que eu oro e muitas vezes não sou atendido?
Por que que eu clamo a Deus? Isso aqui é bom, isso aqui vai fazer bem para minha família, isso aqui é uma coisa legítima. Por que não chega? Por que isso não me acessa? Por que determinada bênção, seja ela qual for, não é para mim, é para os outros, mas não é para mim? Por que o vizinho recebe? Por que o outro recebe? E por que não é para mim? E o Senhor falou comigo que aqui haveriam pessoas que trariam esse tipo de dúvida e dúvidas semelhantes a essa no coração, referente a vários assuntos. Seja ele de ordem financeira, seja ele de ordem de relacionamento, seja ele de trabalho, seja ele da saúde, mas que essa dúvida viria ao coração. E por isso vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 18. Lucas 18, capítulo 1, versículo 1. 18. Lucas 18. Saudade do Vamos lá. Lucas 18, 1. Jesus contou a seguinte... rapidinho, uma pausa. Essa Bíblia, ela traz uma tradução da linguagem de hoje. Então é uma tradução um pouco mais simplificada, ok? Ela não é tão erudita. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que não temo a Deus e também não respeito a ninguém. Porém, como essa viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir aqui me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: preste atenção naquilo que diz o juiz desonesto. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro de dia e de noite? Será que ele vai demorar em ajudá-lo? Afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Essa palavra veio após eu fazer exatamente essa mesma pergunta. E alguns que sabem, que são mais próximos, sabem que eu trabalho com desenvolvimento humano. E eu ouço muitos questionamentos de pessoas diversas. E a gente cria um ouvido apurado para algum tipo de questionamento. A gente cria um calibre aqui dentro. E a gente começa a observar, não apenas em atendimento, mas na vida cotidiana, o que as pessoas falam. A expectativa. E a gente começa a criar o hábito de observar, de filosofar. Filosofia é uma observação, é uma análise da vida. E a gente cria o hábito de filosofar. E nesse hábito de filosofar, às vezes eu ouço algumas pessoas questionando a seguinte pergunta. Ou a seguinte afirmação: eu tenho orado a Deus, pedido isso há tanto tempo. Nossa, eu queria tanto que Deus me desse isso, queria tanto que Deus fizesse isso, queria tanto que Deus fizesse aquilo, queria tanto que fizesse aquilo outro. E às vezes isso me incomoda, porque eu penso assim: será que Deus não quer? Será que Deus não quer fazer isso? Será que Deus quer fazer isso? Mas muitas vezes, o que impede a pessoa de receber aquilo que Deus quer fazer? E eu começo a filosofar dentro da minha cabeça. Eu e Deus aqui com os meus pensamentos. E hoje me surgiu essa mesma dúvida. Por acaso,
Deus tem prazer no sofrimento, um sofrimento que não leva ao aperfeiçoamento, um sofrimento que não foi provocado por Ele, um sofrimento que não vai levar à vida, porém vai levar à morte. Será que Deus tem prazer em te causar necessidade? Será que Deus gosta ou se sente à vontade e muito tranquilo e Ele gosta de ver o filho sofrendo? Será que Ele gosta de nos ver em estado de necessidade, seja ela uma necessidade emocional, seja uma necessidade espiritual ou uma necessidade física, saúde, financeiro? Será que Ele tem prazer nisso? E eu fiquei questionando comigo aqui na minha cabeça mais uma vez, e criando minhas 1000 especulações, até que me veio esse versículo, esse capítulo, aonde isso é uma parábola, tá, queridos? Parábola é o quê? Parábola é uma história que não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Parábola é uma história, Jesus foi o maior orador, o maior palestrante que o mundo já viu, e nós aprendemos muito com ele. Esse estilo de parábola é estudado, observado e utilizado por milênios. E ele traz uma história para contextualizar um fato, onde ele entra dentro desse fato e ele traz vida a uma realidade que não aconteceu. Essa é apenas uma história que poderia ter acontecido com você. Mas ele traz uma história de uma viúva que vai muitas vezes, viúva, vamos entender o que era viúva no Antigo Testamento, no Novo Testamento. As viúvas eram o quê? Pessoas que não tinham marido. Antigamente, como que as mulheres se sustentavam? Apenas através dos maridos. Na tradição judaica, o marido traz o provento. A mulher contribui, ajuda, faz também, vende, faz várias coisas. Mas, porém, todavia, entretanto, apenas as mulheres casadas são respeitadas. As mulheres não casadas, muitas vezes elas têm uma dificuldade de receber esse respeito. Então elas passam necessidade. Por isso que muitas vezes no Novo Testamento você vê Jesus falando para as pessoas cuidarem das viúvas. Porque as viúvas muitas vezes eram submetidas à prostituição. Porque elas não tinham outra opção. Ou elas se prostituíam ou elas morriam de fome. Então aqui a gente tem uma viúva desesperada por alguma causa. E nós vamos transliterar. Qual é o seu desespero? A que você vai todas as noites pedir a Deus? O que você leva para o Senhor todos os dias ou todas as noites em oração, clamando ao Senhor por justiça, ou por providência, ou para que Ele julgue a sua causa, ou para que Ele te honre? O que você tem levado diante do Senhor? Essa viúva levava algo diante de um juiz, mas este juiz era o quê? Injusto. E não temia a Deus. Ele não era uma pessoa comprometida com a verdade. Ele não era um juiz que julgava de acordo com as leis divinas. Ele não tinha... Alguém conhece aí, gente? Alguém já ouviu falar? Conhece não. Alguém já ouviu falar em juiz corrupto? Será que existe hoje em dia? Existe um pouco. Infelizmente, existia lá e existe aqui também. Um juiz que não se preocupa em se atentar à verdade e que não tem um comprometimento nem com aquilo, com o próprio trabalho. Qual que é a obrigação dele? Fazer justiça. Por misericórdia de você? Não. É pelo trabalho dele. Ele é obrigado a fazer aquilo porque ele recebe para aquilo. Esse juiz não tinha esse comprometimento. Ele não estava nem aí. Ele queria, enfim. Ele julgava de acordo com a cabeça dele. Mas essa viúva ia lá todos os dias e clamava pela mesma coisa. E aí o juiz falou assim, eu vou atender essa daqui, porque senão vai acabar comigo. De tanto, desculpe a palavra, de tanto que ela está me importunando, de tanto que ela está me enchendo a paciência, eu vou atender ela aqui logo e vou julgar a favor dela para ela parar de me encher o raio da paciência. Para não falar outra coisa. Jesus pega e traz isso para a história atual dele. E aí, capta a visão. Se o juiz desonesto
se o juiz que não tem um comprometimento com a verdade, se o juiz que nem gosta de trabalhar, julga a causa daquela viúva por sua insistência, quem dirá, vamos trazer agora para Deus. O que Deus é? Atributos de Deus, vamos lá, o que Deus é? Justo. Justo. Bom. Bom, mas o que Deus é? Juiz. O que mais Deus é? Poderoso. Deus é amor. Deus é paz, é longânimo. E a Bíblia nos traz uma série de atributos de Deus e dos frutos do Espírito também, que Ele concede a nós. Se esse Deus tão maravilhoso, se esse juiz tão ruim julga a causa pela insistência, você imagina que um Deus tão poderoso, tão amoroso, tão justo, tão leal, tão fiel, não vai julgar a sua causa? Você acha mesmo que esse Pai de amor verdadeiro não vê quando você chora? Não vê quando você se entristece? Não vê quando você clama? Não vê quando você pede um socorro? Eu não consigo imaginar um Deus que ignora o choro e o pedido e o desespero de um filho. Eu não consigo conceber a ideia de um Deus que é o Deus que eu conheço, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não consigo entender uma ideia desse Deus que não olha com misericórdia e que ignora e que fica esperando você pagar uma penitência de orar, subir um monte de joelho e fazer não sei mais o que. Eu não consigo conceber a ideia que Deus precise disso. Eu não consigo conceber a ideia que Deus dependa do seu sacrifício no sentido de penitência. Que Deus precise que você se chicoteie para conquistar algo, para ter algo. Se Deus não precisa disso, se Ele é um Pai de amor que julga a sua causa com justiça e provê na sua vida tudo aquilo que é necessário e tudo aquilo além da necessidade. Porque quando vivemos sobre a necessidade, vivemos diante da escassez. Se você vive apenas com o que você precisa, eu preciso te dizer, meu irmão, que diante da Bíblia você é um escasso. Você não é próspero. Se você vive com o mínimo, não existe prosperidade. A Bíblia fala que Deus dá além daquilo que pedimos e que precisamos. Então vamos entender bem. Aonde está esse Deus? Aonde está? Por que Ele está disponível, mas nós não acessamos? Por que Ele oferece e a gente não pega? Por que a gente está lá? Eu já preguei sobre isso aqui. Por que existe uma mesa posta diante de nós? Por que existe uma mesa do rei diante de nós e nós não estamos sentados nessa mesa? Por que existe comida boa, farta, nova e nós continuamos pedindo por algo que já existe? Durante a oração eu coloquei uma música aqui que toca muito no meu coração. E ela fala, Deus já tem um caminho aberto sobre as águas. Deus terá? Não, Deus não terá, Deus já tem. Amém. Deus terá aquilo que você busca? Não, Ele já tem. Vocês sabiam que toda a quantidade de ouro que existe no mundo, ela já existe? Não dá para fabricar ouro. Tudo que existe de ouro na Terra existe há muitos anos. Fala, Deus. Todo diamante que existe na Terra não veio da Terra. Correto? Se eu estiver errado, vocês me corrijam, tá, queridos? Todo diamante que existe na Terra não pode ser fabricado. Ele chegou aqui.
De alguma maneira, provavelmente através de um meteorito, algumas coisas assim. Mas já existe. Então tudo aquilo que você pedir diante do Senhor, isso já existe. O que você pede ao Senhor? Já existe. Não é necessário fabricar mais. Se é ouro que você pede, eu preciso te dizer, ele já existe. Por que ele está na sua mão? É uma outra pergunta. Por que ele não está na sua mão? É uma outra pergunta. É um trabalho? Ele já existe. Por que ele não está na sua mão? É uma outra pergunta. É um companheiro? É uma companheira? Graças a Deus aqui, para este público, ele já existe e ela já existe. Já nasceu. Já nasceu. E está em algum lugar esperando que você esteja pronto. Está em algum lugar esperando que você esteja disponível. Porque o que Deus quer para a minha vida e para a sua vida é abundância. É uma causa que Deus tem que julgar. É muito fácil, é muito tranquilo. Sabe por quê? Porque o processo já está lá. Então é só pegar e colocar por cima. Já existe. Já existe o juiz que vai julgar. Já existe a causa que já está lá colocada. A promotoria. Já está tudo pronto. Por que não aconteceu? Por que acontece para o outro e não acontece para mim? Por que chega na casa do meu vizinho e não chega na minha casa? Será que eu preciso aqui, perturbar o ouvido de Deus insistentemente todos os dias? Será que é isso que está faltando? Será que eu apresentei diante de Deus a minha causa com humildade, com sinceridade, com coragem? Será que eu me arrependi dos meus erros? E aí eu trago para a minha vida, porque se essa mensagem não fala comigo, eu jamais posso transmiti-la. Quantas vezes eu e meu marido nessa jornada de mentalidade, chegamos diante de Deus e falamos, Deus, erramos de novo. Erramos de novo, Senhor. Não sabemos administrar recursos. Não sabemos, Deus. No passado. Primeiro, Deus, nos perdoe. Porque o Senhor é um Pai de providência e sempre traz a providência. Nos perdoe pela má administração. E nos ensine a fazer a gestão desses recursos. O seu pedido, ele sempre precisa vir com arrependimento. Porque vai ser muito difícil. É muito raro. Vamos trazer assim só a história de Jó. Tirando Jó, todas as outras histórias, a causa pelo qual nós não recebemos aquilo que buscamos é nossa. Tirando uma vontade divina de falar assim, não, meu filho, isso aqui não é para agora, é para depois. Tirando esses momentos, até quando pedimos algo e não recebemos, é porque Deus fala, não, você não está pronto ainda não. E por que você não está pronto? Por que você não está pronto? Será que você se humilhou diante do Senhor? Reconheceu a grandeza dele na sua vida? Será que você dedicou tempo em oração? Tempo! Intimidade com Deus exige tempo. Será que você estudou o que devia estudar? Será que você aproveitou as oportunidades que deveria aproveitar? Será que você fez o que tinha que ser feito? Porque muitas vezes pedimos algo, e na verdade é atalho. Quantas vezes buscamos atalho? O que é atalho? O que é atalho? Parábola do Chapeuzinho Vermelho. Tinha um caminho. Tem um caminho para você seguir. Mas tem um caminho mais fácil. E eu quero o quê? O mais fácil, o mais rápido. Então eu faço um atalho. Mas se o atalho fosse bom, ele seria atalho?
Eu gosto de perguntar, tá? Se o atalho fosse bom, ele seria atalho? Não, ele seria o caminho. Por que ele é atalho? Porque nele existe mais perigo, mais riscos e o custo-benefício não vale a pena. Por isso ele é um atalho. Muitas vezes, eu e você, nos pegamos na busca por atalhos. Porque de repente, às vezes as coisas acontecem. Será que de repente as coisas acontecem? Será que alguém viu o tempo que você se dedicou, o tempo que você orou, o tempo que você investiu em intimidade com Deus, os montes que você subiu, a preparação que você usou, o quanto que você estudou, as pessoas que você se conectou, as coisas que você não fez? Será que isso realmente é um atalho? Será que é o de repente? Às vezes, meus queridos, nós analisamos a vida das pessoas por um retrato no Instagram. Ou por um carrossel no Instagram. E falamos, gente, fulano vai casar? Essa semana eu vi um menino lá que casou lá. Nossa, pai, casou? Como assim, gente? Casou? Tão rápido? Será que foi rápido? E o tempo que essa pessoa passou se preparando? E o tempo que essa pessoa passou abrindo mão de outras pessoas para esperar por uma? Não é sobre o sim que nós damos para determinada coisa, é o não que nós damos para todas as outras coisas. Não é o sim que eu dou para uma pessoa, é o não que eu dou para todas as outras pessoas que fazem eu chegar a esse sim. O sim é só um, mas o não vão ser vários. Oh, glória. O sim da porta de emprego, não sei o que você busca, é só um, mas o não vão ser vários. Você vai bater em várias portas que não vão se abrir. Você vai tentar de várias maneiras que não vai ser a maneira certa. Porque o sim muitas vezes é um para aquele tempo. Então entenda bem. Não é sobre a quantidade que eu peço, mas é também sobre o tempo de preparação que eu utilizo. Você está pronto? Essa semana eu recebi uma mensagem de uma amiga que é treinadora também, da Febracis, e ela falou assim, amiga, você não sabe o que aconteceu. Eu recebi uma mensagem do pessoal lá do pedagógico falando assim, eu preciso que você dê uma aula num determinado evento, uma aula sobre isso. Aí ela falou, mas você sabe que eu não posso dar essa aula, né, amiga? Eu estou compartilhando com você de raiva de mim. Por quê? Porque eu fui convocada para dar uma aula, tanto tempo nós pedimos a Deus e sonhamos, ai Deus, me dá uma chance, me dá uma oportunidade, eu quero ser vista, Senhor, me dá visibilidade, Senhor. E aí essa mensagem, essa convocação chega. Porém, todavia, entretanto, ela não pode dar essa aula. Por que ela não pode dar essa aula? Porque precisa ter gravado um curso que ela não gravou. Aí ela falou, quantas vezes nós pedimos visibilidade? E quando a visibilidade chega, nós não cumprimos o nosso papel. Simples papel. Não nos preparamos. O que Deus tem pedido? Você pede algo a Deus. Mas a minha pergunta é, você tem se preparado para isso? Porque vai chegar. Já está pronto? E você? Está pronto para receber? Aí ela falou, acabei de receber uma corretiva de Deus. Falando para mim. E aí eu falei para ela, a palavra do Senhor é, a minha parte, você não precisa se preocupar com a minha parte. Você duvida que eu sou capaz de fazer? E aí eu te pergunto, você duvida que Deus é capaz de fazer? Deus é totalmente capaz de fazer aquilo que você espera e procura. A minha pergunta é, você está pronto para receber aquilo que você pede? De verdade? Você já estudou o que tem que ser estudado? Você já se preparou o que tem que ser preparado? Você organizou? Muitas vezes, a gente trabalha um plano de ação, e muitas vezes a pessoa fala assim, porque o meu sonho é que a minha empresa, ela fature
1 milhão por ano. Pouquinho. 1 milhão por ano. Vou botar 1 milhão por mês. Ok, mas se você receber um pedido hoje de uma outra empresa sobre o seu produto, fale assim, olha, você produz X, você consegue produzir 100X? Não, aí eu não consigo atender. Eu falei, ok, mas se você busca um faturamento de 100 e não está preparado para produzir 100, está incongruente. Talvez você tenha buscado do Senhor algo, mas tem buscado só a parte dele. Eu te digo, a parte de Deus, Deus sabe fazer. A parte de Deus provavelmente já está até pronta. Porque ele não tarda, ele não dorme. Você está diante de um Deus que não dorme. Glória. E tem uma palavra que eu não sei falar, que é que não fecha os olhos. Não tosqueneja. Ele não tosqueneja. Você dorme, né? Quantas horas você dorme por dia? Você deveria. Não que você dorme. Quantas horas você deveria dormir por dia? 8. 8 horas. 8 horas é o ideal. Não durma mais do que 8 horas. Se você dorme mais do que 8 horas, você está cometendo um crime contra o seu corpo. Ok? Não durma mais do que 8. Mas também, não durma menos do que 6. Porque é o mesmo crime. Então durma entre 6,5 e 8 no máximo. Deus não dorme. Deus não dorme. Quantos anos você tem? 40, 50, 30? Quantos anos Deus tem? O Deus que me criou, que te criou, que conhece as coisas insondáveis, que é o Deus do universo. Pensa no universo. Ele não criou você só, ele criou o universo. Pedir e não se preparar é uma ingenuidade. Ingenuidade é orgulho. Ponto. Ok? Pedir e não se preparar é ingenuidade. Você está buscando atalho. Deus não dá atalho. Por isso que o vizinho conseguiu e já conquistou e você não. Porque o vizinho não pegou o atalho. Quero crer. Se pegou, ele vai ter, né? O senhor paga depois. Mas ele não pegou atalho e você também não vai pegar. A parte de Deus, Deus faz. O Deus que criou o universo, o Deus que não dorme, o Deus infinito, ou seja, não tem início e não tem fim. Ele é apto e disponível para fazer, já colocou na nossa frente a mesa posta. Qual que é a minha parte? E você vai sair daqui com essa pergunta para você. Deus, o que eu preciso fazer para me preparar, para receber aquilo que o Senhor já preparou para mim? Aleluia. Glória. Eu estou disponível para receber. Não sei se estou preparado, mas vou me preparar. Porque o que era e o que há de vir já existe. E ele se chama Jesus. Lá em Hebreus. Vamos lá, Hebreus. Podem abrir, gente. Hebreus 11:1, clássico. Eu quero ler esse texto, só para vocês entenderem sobre que tudo já está pronto. Tudo já está pronto. Você acha que Deus pode te dar tudo que você pediu? É um pouco da nossa conversa. Deus pode te dar o que você pediu. Você acha que ele é fácil? Um Deus que tem sobre as suas mãos todas as coisas. Ele pode. A parte dele ele pode fazer. Será que eu estou pronto para receber? Será que eu tenho fé para isso? Aquele texto fala assim: quando o Filho do Homem chegar, aonde estarão? Será que os homens da terra terão fé? Eu vou só repetir o 18:8. Afirma a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Será que existe fé em mim e você? E o que é fé?
Hebreus 11, 1. Hebreus 11, para quem não conhece, ele fala sobre os heróis da fé. Então, em casa, leiam Hebreus 11 inteiro. Mas nós vamos nos atentar só ao versículo 1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Então, o que é fé? Fé é a certeza de que isso tudo já existe. Fé é agradecer antes de acontecer. Fé é a certeza da salvação. Estamos mortos para saber? Já fomos lá e voltamos? Sim ou não? Não. Eu tenho fé de que existe um céu. Eu tenho fé de que quando eu morrer, eu vou para o céu. Isso é o quê? Fé. É certeza em uma coisa que eu não posso ver. E você tem essa certeza? Sim. Sim ou não? Sim. E aí eu te digo, lá em Tiago 1, fala assim: ô meu filho, só acreditar não é suficiente, sabe por quê? Porque acreditar, até o diabo acredita. Ele acredita. Acreditar que Jesus é o Salvador, ele acredita. Acreditar que existe céu, ele acredita. Acreditar que existe Deus, ele acredita. Não, mas eu acredito em Deus. Não, essa parte aí é fácil. Até o diabo acredita. E estremece. E respeita muito mais do que eu e você respeitamos. Mas o que é a fé, além disso? O que é a fé em Deus? A fé em Deus é a certeza de que Deus é capaz de fazer todas as coisas. A fé é a certeza de que você vai acessar aquilo que você busca, na medida da sua preparação. Não é apenas na medida da vontade de Deus. Quanto comodismo nós encontramos dentro da igreja de Cristo. Quanto comodismo... Hoje eu não vou ficar brava. Quanto comodismo... Porque às vezes eu começo a ficar brava. Mas hoje eu não vou ficar brava. Quanto comodismo nós encontramos dentro da igreja de Cristo. Porque se Deus quiser, eu imagino Deus desesperado falando do céu. Meu... Gente, não faz. Não faz... Aí eu não dou porque não fez e ainda eu sou culpado. E ainda eu sou culpado. Não faz o que eu mandei fazer. Eu mandei construir a arca sem ter chuva. Não construiu. Aí a chuva veio. E aí? Estava pronto para navegar? Não estava. Nem para navegar, nem para surfar, nem para fazer nada. Mas a onda veio. Mas a água veio. Vou trazer um exemplo que eu compartilhei com vocês. Eu mandei gravar o bendito do negócio. Não gravou. Aí a proposta veio. Você estava pronto? Não. Porque eu estava o quê? No que eu investi o meu tempo? Pedindo. E não pedi o tempo. E não investi o tempo me preparando. Muito tempo pedindo e pouco tempo se preparando, duvidando da capacidade de Deus de fazer. Quanto tempo? Até quando? E aí Deus fala assim: até quando vou levar a culpa pelas coisas que não acontecem na sua vida? Até quando você vai viver num comodismo, num conformismo espiritual, assentado, aceitando aquilo que já era para ter acontecido? Quanto tempo perdido? Esse, queridos, é um tempo de aceleração. Estamos nos últimos dias. É um tempo de aceleração. Se a sua vida está estagnada, eu preciso te dizer que é só a sua. Porque a maioria está aqui, ó. O relógio está tocando. Tic-tac, 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 tic-tac. A fé, ela chega aonde nem a crença chega.
A fé chega aonde nem a crença chega. Muitas vezes não temos nem crenças suficientes para nos manter no patamar que buscamos. Mas pela fé e pela ousadia, porque a fé é ousadia. Sabe a ousadia? Ela é fé. É certeza, eu vou conseguir. Eu vou insistir. Sabe, vocês já ouviram isso aqui na Bíblia. E lembrem de quem é o personagem. Eu vou insistir e eu vou brigar. E eu vou ficar aqui, ó, insistindo aqui, ó, até que o Senhor venha e julgue minha causa e eu vou brigar com o anjo se for preciso. Quem brigou com o anjo? Já levou uma na perna, né? Mas brigou com o anjo. Eu vou insistir. Quanta ousadia. Quanta ousadia. Brigar com o anjo. Quanta ousadia sair lá do meio do arraial, onde ficavam os doentes, onde ficavam as mulheres que sangravam. Quanta ousadia, dar um jeito, se amarrar todo e falar, eu vou lá e eu vou tocar na orla. Porque se eu apenas tocar na orla, serei curada. Quanta fé, a cura era disponível. E Jesus estava no meio de uma multidão, bem assim o texto diz. Multidão. Quem é você no meio da multidão? A gente já encerra com essa pergunta. Quem é você no meio da multidão? Existia uma multidão de pessoas. Jesus passava pelo caminho. Jesus não planejou. A Bíblia não narra que Jesus estava planejando encontrar com aquela mulher. Jesus estava indo curar a filha de Jairo. Jesus estava indo para outro caminho. Era isso, né? Ou era Lázaro? Não, era Jairo, filho de Jairo. Jesus estava no caminho para curar a filha de Jairo. E tinha uma multidão. O que a mulher fez? Estratégia. Eu vou fazer a minha parte. Eu estou aqui. Jesus poderia ir até lá, naquele lugar onde ela estava reclusa, junto com aquelas outras mulheres doentes há tantos anos, e curar ela? Podia? Podia. Podia. Mas o que Jesus esperava? O que Deus esperava? A manifestação da fé e ousadia daquela mulher. E ela sai, não sei como, imagino toda amarrada. Alguém que já teve hemorragia de endometriose, assim? Então, pensa nessa hemorragia. Numa época que não existia absorvente. Aquela mulher, na ousadia, se preparou. Pensou na estratégia, ficou sabendo o quê? E foi atrás. Por que a cura foi só para ela? Existiu fé, existiu ousadia, existiu estratégia, existiu um plano. E ela foi e fez, e ela acreditou. A cura era acessível. Por quê? Porque Jesus era a personificação da cura. A fé era de quem? A fé era de quem? Dela. A fé era de Jesus? Vamos lá, gente. A fé era de Jesus? Não. Quando Jesus curava, ele falava, a minha fé te salvou? Não, ele falava o quê? A sua fé te salvou. A fé de quem? Dela. A fé em Jesus. Mas a sua fé é de quem? É sua? É sua. Você tem fé para isso? A minha pergunta é, você tem fé para isso? Você está pedindo a Deus, você tem fé para isso? Você tem fé para acreditar, certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Existem coisas que você não pode ver, mas elas já estão prontas para serem recebidas e acessíveis. A minha pergunta é, você tem fé para isso? Porque aquela mulher do fluxo de sangue, ela teve fé para isso. E Jesus estava sendo empurrado, pensa na multidão, não existia segurança. Um monte de gente em volta. E Jesus assim, ó, tentando passar pelo caminho, porque descobriram que ele estava lá. Todo mundo tocando em Jesus. E Jesus para tudo e fala, opa, quem me tocou? O que os discípulos falam? Mestre, como assim quem te tocou? Tá todo mundo tocando, mestre. A gente está no meio de uma multidão. Ele, não. De mim saiu virtude.
Jesus sentiu quando dele saiu virtude. Aquela mulher foi buscar algo que estava em Jesus. Em Jesus estava a cura, mas nela estava a fé. Glória. Vocês estão entendendo? Naquele homem existia cura, mas a fé estava nela. Qual era a fé dela? De que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. A fé que Jesus poderia curá-la. E aquilo aconteceu. Se apenas tocarmos, seremos curados. Se apenas tocarmos, acontecerá. Isso é fé, isso é ousadia. Aonde está a sua fé? Aonde está a sua ousadia? Aonde está o seu plano? Aonde está a sua preparação? Aonde está a sua estratégia? Porque se o juiz que julga mal, julga as pessoas pela insistência, quem dirá Deus? Que é um pai de amor, um pai verdadeiro, um pai real, um pai que te falou, vai lá no culto hoje. Tem algo especial para você? Quem dirá esse pai? O que você espera dele? Ele é capaz de fazer. A minha pergunta é, você tem fé para isso? Você tem fé para acessar aquilo que você busca? Você tem fé para visualizar algo sem ver? Quando você dorme, deita, no que você pensa? Nos problemas? Se é nos problemas, o que vai chegar até você? Se você dorme pensando no problema, pastor, o que vai chegar até você? Problema. Se eu durmo pensando em bênção, o que vai chegar até mim? Bênção. Filipenses 4. Filipenses 4. Cuidado de pensar. Nisso pensar. Nisso É a pensa. missa. Vamos encerrar com esse texto, Filipenses 4. Se você pensa, Provérbios também fala isso. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Por muitos, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isso é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que receberam e aprenderam de mim, tanto com minhas palavras, com minhas ações. E o que Deus nos dá, a paz estará. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Isso é Paulo falando. Atente os seus pensamentos. Ajuste a sua frequência aqui, ó. Ajusta a sua frequência para pensar naquilo que você deseja viver. Para manifestar a fé, isso é manifestação de fé. Para gerar em você esperança. Porque se você pensar apenas no problema, é o problema que vai chegar. É simples. É simples. E Deus não espera nada muito mirabolante de você e nem de mim. Ele espera apenas o básico. Aonde estão aqueles que hoje decidem estimular cada vez mais a sua fé? Eu sou a primeira. Aonde estão aqueles hoje que decidem cuidar dos seus pensamentos e cultivar pensamentos de paz? Aonde estão aqueles que decidem falar sobre as coisas, não falar sobre problemas, mas falar sobre fé, sobre as coisas da vida de fé em Deus? Aonde estão aqueles que decidem se preparar para receber aquilo que já está disponível de Deus para nós? Existe algo especial de Deus para a sua vida. E o que Deus nos convida hoje é para sentar na mesa e desfrutar do banquete. O banquete que é do céu para nós. Há muito tempo você tem pedido em oração, em súplica, às vezes até mesmo em jejum.
E Deus fala, eu já fiz, já está pronto. Eu só preciso que você se prepare para receber aquilo que eu busco. É um companheiro, é uma companheira? Será que você busca alguém muito especial? E será que você é alguém especial? Será que você busca uma oportunidade em uma determinada situação? Mas o quanto você tem se preparado? Será que alguém ora e fala, Deus, será que agora tem alguém orando assim, Deus, por favor, eu preciso de um funcionário? Porque eu ouço essas orações, tá? Eu ouço pessoas fazendo essas orações a Deus. Tudo que eu queria era um funcionário que fosse comprometido com o trabalho, que fosse isso, que tivesse uma especialização, que tivesse isso, que tivesse aquilo. Meu Deus, não existe funcionário. Eu falo, existe funcionário. Cadê os funcionários? Cadê? Será que alguém ora por você? Será que existe alguém falando, Deus, por favor, me envie um companheiro que seja assim, 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 assim. Me envie uma companheira que seja assim, 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 assim. Será que você é o motivo de oração de alguém? Se você não é, o que falta para você ser? O que falta? Deus precisa colocar riqueza na mão do seu povo, para que essa riqueza seja distribuída entre as nações, entre os projetos missionários. Deus precisa distribuir, Deus precisa cuidar das viúvas, dos pobres. Será que você é alguém apto hoje para receber essa riqueza? E contribuir com as pessoas? E doar e ser generoso? E gerar uma transformação e descobrir uma coisa incrível? Ou essa riqueza é só para você e para os seus? O que você tem colocado diante de Deus? A gente vai encerrar orando. E eu peço que essa oração seja individual, que você refaça essa oração, que você peça perdão por aquilo que você precisa pedir, que você se humilhe diante do Senhor, reconhecendo os seus erros, porque talvez essas oportunidades já chegaram até você e você não soube aproveitar. E que depois de se arrepender, você peça mais uma vez, e dessa vez com sabedoria, aquilo que o Senhor, aquilo que você acredita que Deus tem para a sua vida. Peça mais uma vez. Ele fala, se arrependa e peça mais uma vez. Se arrependa e peça mais uma vez. Vamos orar? Glória. Deus, estamos, Pai, diante do Senhor. E entregamos, Jesus. Entregamos as nossas orações, entregamos as nossas súplicas, Pai, os nossos anseios ao Senhor. Deus, cremos em um Deus amoroso, em um Deus de paz, em um Deus de verdade, que vem, Deus, e colhe os pedidos, e colhe as lágrimas, e colhe as aflições dos nossos corações. Cremos em um Deus que não se cansa, em um Deus, Pai, que não dorme, em um Deus que não hesita, Pai, em nos ajudar, em prover, em promover o nosso bem-estar. Cremos, Pai, em um Deus
que foi capaz de enviar o seu Filho para salvar o teu povo. Aleluia. Deus, cremos em um Deus de milagres, em um Deus que faz todas as coisas. E é Deus, nesse Deus, é na fé que temos a esse Deus que oramos, Jesus, que oramos ao Senhor, nos arrependendo, Senhor, de todos os nossos erros, dos nossos tropeços, da nossa falta de cabeça, da nossa imaturidade. Deus nos perdoa pelo orgulho, Jesus. Aleluia. O orgulho que fez Satanás cair do céu, que fez os anjos acompanharem a Satanás, acompanharem Lúcifer. Nos perdoa, Pai, pelo nosso coração orgulhoso. Nos perdoe, Pai, pela dura cerviz. Nos perdoe, Pai, porque muitas vezes somos alertados e não cumprimos. Nos perdoe, Jesus, pela ingenuidade, Deus, uma ingenuidade que nos afasta do extraordinário do Senhor. Deus, nos perdoe pela incapacidade de ouvir um conselho. Nos perdoe pela incapacidade de te ouvir. Nos perdoe, Deus, pela falta de tempo que dizemos ter. Nos perdoe, Deus, porque muitas vezes somos falhos e repetimos as nossas falhas dia após dia. Deus, que os nossos corações estejam libertos das amarras do orgulho que nos levam a pecar. Em nome de Jesus, Pai, nos orienta, nos esclarece, Pai, dirija o teu povo. Somos o teu povo, Jesus, somos tuas ovelhas. Que o Senhor, como bom pastor, nos direcione, Jesus. Nos direcione a um novo nível de consciência, a um novo nível de intimidade com o Senhor. Porque queremos, Deus, sentar na tua mesa. Queremos, Jesus, desfrutar do teu banquete. Então clamamos ao Senhor, que o Senhor nos dê o discernimento e a capacidade de nos preparar. E que sejamos preparados, que esse seja um tempo de preparação. O ano está quase findando, Jesus. Aleluia. Que 2024 não passe em branco, mas que os próximos meses sejam meses de preparação e aceleração. Que possamos estar armados, Pai, e capacitados para receber aquilo que clamamos. Não buscamos por atalhos, então repreendemos o desespero pelo atalho. Repreendemos agora de nossas próprias vidas a busca desesperada pelo que é mais fácil, pelo que é mais cômodo, por aquilo, Pai, que não provém de Ti, por aquilo que não é o caminho que o Senhor planejou para nós. E que Deus, no Teu caminho, haja assim preparação, haja assim instrução, que possamos nos fortalecer, Deus, para receber aquilo que o Senhor deseja nos entregar, que possamos nos fortalecer e amadurecer para recebermos os presentes e as benfeitorias do Senhor. Que possamos sair do tempo da necessidade e que possamos chegar no tempo da bonança, onde novos planos são traçados e aonde possamos viver uma nova realidade e abençoar os nossos irmãos e abençoar a tua obra e sermos cada vez mais operantes no teu reino. Que possamos hoje fazer a nossa parte e contribuir em fé e gratidão por tudo aquilo que o Senhor já nos deu e por tudo aquilo que o Senhor ainda dará. Que possamos manifestar a gratidão por aquilo que o Senhor já nos deu. Aleluia. Através da fé em Jesus, através, Deus, das ofertas, através das ações. Que possamos manifestar a ação gloriosa do Senhor por fé, mesmo ainda não temos visto, mesmo ainda não tendo visto. Em nome de Jesus, e que experimentemos o extraordinário do Senhor ainda essa semana, naquilo que já estivermos prontos e disponíveis para receber. É essa a minha oração, Pai. Em nome de Jesus, dá-nos um coração grato e generoso, Pai. Em nome de Jesus, gratos por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, a começar pelo teu sacrifício, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Vamos viver um momento aqui de adoração a Deus, faz parte do culto. Aqui tem uns papeizinhos.
a Bruna vai estar distribuindo. Essa urna aqui, ó, você vai jogar esse papelzinho. O papelzinho você vai escrever o quê? Um motivo de gratidão do seu coração a Deus. Que você vivenciou essa semana. Posso usar? Sim. Você já vai colocar uma manifestação de fé. Então já coloque no papel algo que você declara em fé que você já recebeu. Porque fé é certeza das coisas que não se podem ver. Então já agradeça no papel por algo que ainda não foi recebido. Amém. Aqui o Espírito tem liberdade. Nós seguimos uma liturgia, tudo, mas o Espírito fala. Na hora o Espírito tocou nela, ela estava com a palavra, ela me passou, mas na hora que ela foi entregar o papel é que o Espírito fala para escrever. Além do motivo de gratidão que você já vivenciou com Deus, você já vive esse pedido em forma de gratidão, como se ele já tivesse acontecido. Porque é assim que funciona. As promessas de Deus é que nos alcançarão. Amém? Louvado seja Deus. Você não vai se tornar um vencedor para que ela te alcance. Ela vai te alcançar para que você se torne um vencedor. Amém? E juntamente, se você vai preparado para contribuir ao reino de Deus, aqui eu costumo sempre usar o exemplo da irmã Zumira e a minha pessoa. A gente é tradicional, a gente gosta, né, das notas, envelope, fica aqui. Mas se você é moderno como a Bruna, tem o QR Code e tudo, você pode estar ofertando e contribuindo à obra do Senhor através do QR Code também, em nome de Jesus. Vou botar o QR Code aqui. Amém? Glória a Deus. Não tem tempo para isso. Sim. Uma fé que crê nas coisas, ou seja, uma fé que nos dá certeza daquilo que nós já pedimos e nos torna convicto daquilo que nós não vemos, mediante a tudo como vai acontecer isso. Simplesmente nós sabemos que vai acontecer. Nós não vemos como, mas pela fé nós temos essa convicção. Não permita que nada, nenhuma dor deste mundo, abale a sua fé em Jesus. Porque Ele morreu por mim e por você. Ele é poderoso. Ele transformou a minha vida. E se eu abrisse aqui o testemunho, cada um poderia contar o que Jesus fez na sua vida. Ele é Senhor. A ciência nem nada não pode comprovar, nem a criação do universo. E muito menos experimentar Deus em um laboratório. Ele simplesmente Ele é poderoso. E há uma maneira de você ter essa certeza e ter uma convicção, é se permitindo vivenciar uma experiência com Ele quando Ele te chamar. Quando você sentir o toque, como diz a palavra, não endureçais o vosso coração, mas dê ouvidos ao que o Espírito Santo está dizendo e se permita viver uma nova vida com Cristo. Amém? Que Jesus nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus.